Se você pensa demais, é porque você é burro? Parece estranho, mas até o final desse episódio você vai concordar comigo. Pensei tanto que perdi o timing, a oportunidade passou. Quantas vezes essa frase já passou pela sua cabeça? Talvez ninguém tenha tido a coragem de te dizer isso com todas essas letras, né? Mas está na hora de você encarar. Pensar demais pode ser uma forma sutil de autossabotagem, disfarçada ali de inteligência. E se eu te dissesse que esse excesso de análise, esse perfeccionismo disfarçado de cautela, essa mania de avaliar todos os cenários, não é prudência, mas é medo. Medo de errar, medo de se expor, de não ser bom o suficiente. Meu nome é Bruno Ribeiro, eu sou coach, eu ajudo as pessoas a desenvolver a autodisciplina, o foco, a construir os melhores hábitos para transformar a vida tendo mais produtividade. E se você for novo por aqui, já assina, já deixa o seu review, já deixa o seu comentário e você vai receber aí toda semana um conteúdo exclusivo que vai te ajudar a sair da zona de conforto e gerar a energia que você precisa para parar de procrastinar e agir de verdade, né? Se você preferir, também vão ter aqui os outros canais na descrição do episódio. Pensar é bom. Pensar demais é uma prisão. Desde pequeno a gente foi ensinado que pensar muito é um sinal de inteligência. Quem pensa, reflete, analisa, calcula, parece mais preparado, mais maduro, mais sensato. Mas existe aí uma linha invisível e muito tênue e perigosa entre a reflexão produtiva e a ruminação paralisante. Imagina um carro com um motor potente, cheio de combustível, mas que nunca sai da garagem, porque o motorista está ali decidindo qual é o melhor caminho que ele vai seguir. Ele pesquisa, ele calcula o tráfego, ele analisa o clima, ele verifica os pneus, mas nunca gira a chave, nunca sai da garagem. Esse é um retrato de milhares de pessoas brilhantes que vivem presas dentro da sua própria mente. Gente que tem ali diploma, que tem curso, que conhece teorias, mas que não tem resultados concretos. Eles sabem muito, mas eles fazem pouco. A mente que pensa demais, ela vive em medo protegido. A neurociência ela mostra que o nosso cérebro ele é uma máquina de sobrevivência, ele foi moldado para evitar riscos. E nisso ele é mestre em criar justificativas para nos manter ali seguros, entre aspas, né? Pensar demais é, muitas vezes, um mecanismo de defesa. Se eu analisar mais, talvez eu erre menos. Se eu esperar um pouco mais, pode surgir uma ideia melhor, uma oportunidade melhor. Se eu tiver mais clareza, aí sim eu começo. Mas o que parece sabedoria é, na prática, um loop de procrastinação sofisticada. Esse excesso de análise ativa a amígdala cerebral, que é aquela parte responsável pelas respostas emocionais, como o medo, por exemplo, e quanto mais medo, mais argumentos o cérebro vai encontrar para que você não haja. Ou seja, quem pensa demais está, na verdade, tentando fugir da dor, não está buscando a solução. Quer ver um exemplo real desse loop de procrastinação sofisticada? Eu mesmo sou um exemplo. Eu levei 6 anos para fechar esse treinamento que eu fiz, simplesmente porque eu achava que podia estar melhor, que as pessoas não iam pegar tudo que eu aprendi. Eu já tinha tudo desenhado, até logo, nome, site, tudo. Cada vez que eu falava sobre o tema, era com muita paixão, com muita vontade, com muito entusiasmo. Mas eu nunca segui adiante. Até que o ano passado, e esse ano, né, eu segui. Mas por quê? Porque é mais confortável viver na promessa de que a gente não vai enfrentar uma certa frustração, né? O pensamento excessivo, ele dá essa falsa sensação de progresso, quando na verdade você está patinando no mesmo lugar ali, né? E não é por falta de capacidade, é por excesso de exigência interna, um tipo de perfeccionismo mascarado ali de prudência. E o segredo dos que saem na frente é pensar menos e fazer mais. Você já reparou como as pessoas que mais crescem não são necessariamente as mais inteligentes? Muitas vezes elas são as que mais erram, porque elas se permitem agir antes de ter todas as respostas. Gente que ajusta ali o avião, né, enquanto ele está voando, que aprende a fazer fazendo, que prefere uma ideia mal executada do que um projeto engavetado. E essa é uma habilidade rara, agir mesmo com o medo, mesmo com as dúvidas, mesmo com a incerteza, né? Essas pessoas elas têm algo em comum, elas confiam no movimento, elas sabem que clareza vem com a ação e não com o contrário. Como saber se você é um pensador crônico, né? Bom, a gente já sabe que pensar demais rouba tempo, energia, presença. Você deixa de viver o agora porque você está sempre preso ali no e se, no what if, né? E se? E esses são os comportamentos básicos de quem vive assim.
dificuldade de tomar decisões simples. Passei 20 minutos decidindo o que pedir no delivery. De novo. Reanálise constante do seu passado. Eu fico revivendo aquela conversa de semanas atrás, pensando no que eu deveria ter dito, no que eu poderia ter feito. Já acabou, já passou. Paralisia diante das escolhas. Eu tenho 2 boas oportunidades, mas eu não consigo decidir qual vou escolher, eu travo. Sentimento de culpa por não agir. Eu sabia que eu precisava fazer e mesmo assim eu não fiz. Agora eu estou me sentindo péssimo. Consumo excessivo de conteúdo sem aplicação prática. Nossa, eu vejo vídeos sobre produtividade todos os dias, mas a minha rotina continua sendo o caos. Se você se identificou com 2 ou mais desses pontos, é hora de se perguntar: eu estou usando o meu pensamento como ferramenta ou como muleta? Mas isso não é um problema, é porque eu sou perfeccionista. O perfeccionismo é, na maioria das vezes, medo disfarçado de excelência, Quem diz, eu só vou postar quando estiver perfeito, está muitas vezes dizendo, eu tenho medo de ser julgado, eu tenho medo que os outros vão dizer, eu tenho medo, então eu prefiro nem me expor. A perfeição, ela é inalcançável, e a espera por ela é um atalho garantido para a frustração. E se lembra, feito é melhor do que perfeito, e mais importante, feito te dá feedback real. Quem nunca se expõe, no futuro vai pensar de novo, e se eu tivesse feito? Sim, eu sei que dói ouvir isso, mas muitas vezes o pensar demais é só uma forma elegante de evitar o desconforto de agir. É a zona de conforto mental que a gente fala sempre, Você gasta energia, se sente produtivo, mas não se compromete com nada porque aí não tem o risco de errar. E a verdade é que inteligência emocional também é saber parar de pensar e começar a agir, E galera, coragem não é ausência de medo, é agir apesar do medo, obviamente com planejamento. Agora que eu já causei esse incômodo em você, chegou a hora de responder uma pergunta que inevitavelmente acaba surgindo, mas como é que eu paro de pensar tanto e eu começo a agir? Se você está esperando uma fórmula mágica, uma bala de prata, eu já vou te adiantar que não existe, você vai acabar se decepcionando. A neurociência comportamental, ela mostra que tem aí uma grande diferença entre pensar e pensar com intenção de ação. O nosso cérebro, ele opera com base em padrões. Se você tem o hábito de pensar demais antes de agir, isso tornou um caminho neural automático para você. A boa notícia é que caminhos neurais podem ser reescritos com a prática e com a intenção. E neuroplasticidade é exatamente isso, é o nome desse jogo, E ela funciona mais ou menos assim. Vocês já devem ter ouvido falar nos meus outros episódios, Quanto mais você pratica uma nova ação, um novo jeito de pensar, de agir, mais forte esse padrão se torna para você, até que com pouco tempo, agindo sempre dessa maneira, ele acaba virando um hábito e você para de paralisar diante dessas oportunidades, E você sabe o que mais estimula essa continuidade de ação? Os resultados perceptíveis. Não precisa ser alguma coisa épica, basta ser alguma coisa real. Anote as suas conquistas pequenas, crie um diário de progresso, comece e comemore a primeira mensagem, a primeira vitória, o primeiro cliente, o primeiro feedback positivo, o primeiro projeto entregue. E isso tudo libera dopamina, que é aquele neurotransmissor da motivação que reforça a sensação de prazer no nosso cérebro e que faz a criação dos hábitos, Pare de pedir permissão para começar. Tem gente que está esperando validação, que está esperando curso, que está esperando aprovação, mentor, mas o que falta, na verdade, é uma decisão interna. E aqui vai uma verdade que vai mudar a tua história. Ninguém vai te dar ok para que você faça o que você já sabe que tem que fazer. Assume esse papel. Você não precisa se sentir pronto, você só precisa fazer, basta se mover. Errou? Ótimo, corrige no caminho. Sabe qual é a frase mais libertadora que pode ter? Eu posso corrigir isso depois. Quem vive preso no medo de errar, esquece que tudo pode ser ajustado. Postou algo que não ficou legal? Corrige, apaga, melhora o próximo. Ofereceu algo que não teve retorno? Se reposiciona, refaz, aprende. Entregou algo que não estava na expectativa do seu cliente, do seu chefe? Vai lá, ajusta. Você só precisa começar, o resto você aprende no movimento. Não caia na ilusão de que um dia vai superar o medo. O medo vai existir sempre. A coragem, ela nasce quando você aceita a presença do medo e age com ele no banco de passageiro e não do motorista, Aos poucos ele fala menos, ele tem menos poder, mas ele sempre vai estar lá. A diferença entre os que crescem e os que ficam ali estagnados, ela é muito simples.
Uns ouvem o medo e param, outros ouvem o medo e continuam, simples assim. Você não vai se tornar confiante pensando mais, vai se tornar confiante fazendo mais. Você não vai parar de ter dúvida esperando ter a certeza. Você vai crescer decidindo mesmo com a incerteza. E a partir de hoje, se comprometa com o movimento. E lembre-se, toda grande transformação, ela começa com o primeiro passo, com um passo pequeno, mas com um passo de coragem. Ao contrário do que muitos pensam, o ego não é só uma questão de arrogância ou superioridade. O ego, essencialmente, é o nosso sistema de defesa que pode fazer com que você construa uma parede ali para parecer competente, para parecer inteligente, para parecer pronto aos olhos dos outros e também os seus próprios olhares, né? Qual é o problema disso? Esse sistema ele deveria proteger a sua autoestima, mas ele acaba virando ali uma prisão emocional. Ele diz, ainda não é o momento certo. Se for fazer, tem que ser do jeito certo, tem que ser perfeito. Você precisa estudar um pouquinho mais antes de se expor. Eu passei muito por isso, né? Mas o que ele quer dizer de verdade? Eu não quero parecer que eu estou falando besteira. Eu tenho medo de apresentar alguma coisa e falhar diante dos outros. E eu ser julgado. Eu prefiro nem tentar do que lidar com a vergonha. A mente racional, ela adora essas boas justificativas. E o ego, ele é um mestre em fornecer argumentos lógicos para que você se mantenha na inércia. Por exemplo, eu vou esperar mais experiência para poder começar um novo emprego. Eu tenho ali como fazer um vídeo, mas eu não tenho o equipamento ideal. Eu preciso melhorar minha comunicação antes de eu poder falar em público. Esses raciocínios, eles parecem inteligentes, muitas vezes racionais, mas eles são só mecanismos para te manter no lugar onde você está hoje. O medo está lá, ele está gritando, no fundo ele está te segurando, mas você pode silenciar ele. E é por isso que tanta gente se sente presa, mesmo tendo clareza do que quer. Não é uma questão de lógica, né? Toda exposição real, ela exige uma dose de imperfeição, de se permitir errar, de ajustar, de se corrigir, de parecer iniciante, né? Um famoso amador. Mas o ego, ele não suporta essa ideia, ele quer manter a imagem de alguém acima da média. E isso gera um paradoxo. Você quer crescer, mas não quer parecer amador. Quer aprender, mas não quer ser visto errando. Resultado, você fica travado num ciclo de preparação eterna. Enquanto o ego segura a sua ação, o mundo gira. Aquela ideia de um vídeo que você poderia fazer, que poderia viralizar, deixou para depois. A proposta que você quase mandou ficou só no rascunho. O projeto que você tinha pensado não saiu do papel. E o pior, você vai começar a se convencer de que talvez isso realmente não era para você, né? Foi bom isso ter acontecido. Essa frase é péssima, né? Foi bom, para mim foi... Tá bom, era para ter sido assim. Mas não é verdade, né? Você sabe que você só tá ouvindo ali a voz errada, né? A solução também não é matar o ego, é reeducar ele. E o primeiro passo é entender: vulnerabilidade não é fraqueza. E mais, quem erra de forma mais rápida, aprende mais rápido, evolui mais rápido e faz isso com mais confiança. Então, para você aprender a lidar com isso, a gente vai aprender aqui 4 passos para driblar o ego e agir com verdade, né? O primeiro é: assuma que você está em construção. Todo especialista já foi um iniciante, já foi um estagiário, né? Toda autoridade começou com dúvidas, tropeço, medo. Reconhecer isso não tira o peso do dia a dia, mas tira o peso de você parecer impecável e abre espaço para o progresso, né? Pesquisas sobre mindset e crescimento, como as da Carol Dweck, elas mostram que enxergar essas habilidades como algo em construção acaba estimulando o aprendizado e reduz a autocrítica. Pensa em aprender como se fosse dirigir. Ninguém começa dominando. Você vai ali do nervosismo no volante, de troca de marcha, até você aprender a estacionar com confiança, né? Menos no caso de baliza, né? Troque também o perfeito pelo verdadeiro. O conteúdo mais interessante, que mais conecta, não é o técnico, é o humano. Quando você fala com verdade, com praticidade, com autenticidade, você conecta. Histórias autênticas, elas ativam as áreas do cérebro que são ligadas à empatia, à confiança, gerando conexão real. Você não precisa dar uma palestra perfeita. Um relato, às vezes, sincero do que você aprendeu na pele ali, de um momento difícil da sua vida, vai inspirar as pessoas muito mais do que aquela perfeição, né? Use o erro como um combustível. Se algo não sair como você esperava, celebre. E beleza, errou. É prova de que você está em movimento, não de que você está parado em frente ao medo, né? O erro oferece esse feedback. O feedback ele é matéria-prima para que você vá melhorando e transforme isso em excelência, com ajuste, com repetição.
Errou na receita do bolo? O bolo murchou? Beleza, você já entendeu a temperatura do forno, o tempo, a medida que você tem que ajustar, ajusta e faça o próximo bolo. Se compare com quem você era, não com quem já chegou. O ego, ele tem ali nos bastidores um palco de comparação com os outros, mas a métrica não deve ser de vaidade, a métrica deve ser sua. Hoje eu sou 1% mais corajoso do que eu era ontem. Esses pequenos avanços consistentes, eles vão moldando a tua mentalidade, o seu modo de agir, os seus hábitos e fazendo com que você se reconheça nessa evolução. Se ontem você já passou a gravar e hoje publicou algo mais simples, você já deu um salto. Se você não falava em público e passou a falar, você já deu um salto, mesmo com os gaguejados, com alguns vícios. Mas o ego não é o único problema quando a gente fala sobre esse tipo de pensamento, né? A forma como você se trata depois de um erro determina o quão longe você também vai, né? Você já parou para pensar como é que você reage quando você falha? Se a resposta envolve raiva, vergonha ou um diálogo interno duro, bem-vindo ao clube dos que foram ensinados a acreditar que errar é um fracasso, né? E não é uma etapa. A verdade é que a autocrítica, ela não nasce do erro, ela nasce da forma como a gente aprendeu a interpretar esse erro. E esse padrão, ele está lá longe de desaparecer, e ele custa tempo, ele custa coragem, ele custa visibilidade, né? Você foi ensinado a acreditar que se cobrar é sinal de comprometimento, de responsabilidade, de excelência, mas existe uma diferença muito grande entre autoanálise construtiva e autocrítica destrutiva. É assim que o ciclo da autocrítica funciona, né? Você tem uma ideia, pensa se ela é boa o suficiente, começa a julgar se os outros vão gostar, se vai dar certo, o que vai acontecer se não der certo, decide esperar para ter um pouquinho mais de clareza, não faz, se culpa porque você pensa, mas e se eu tivesse feito? Lembra do e se? Agora é se eu tivesse feito. E recomeça esse ciclo, né? Um loop emocional que rouba energia, autoestima, a sua presença. E tudo isso alimentado por um crítico interno que você nunca escolheu, mas que você aprendeu a escutar, né? Mas de onde vem essa voz tão crítica? A neurociência ela explica que o nosso cérebro ele grava memórias emocionais desde criança, desde a nossa infância, né? Se você cresceu ouvindo frases como, por exemplo, tem que ser o melhor da turma, o melhor na natação, você não pode errar, você tem que ter nota 10, você é inteligente, precisa acertar sempre. Então você aprendeu que errar é um perigo, né? Que decepcionar é inadmissível, principalmente aos pais, aos professores, às pessoas que você admira, né? Que mostrar falha é algo como ser fraco. E essa voz interna crítica, na verdade, é uma tentativa do seu sistema de te proteger da dor, que você pode sentir por pensar que você é inadequado, né? Mas o que foi proteção, agora é uma prisão que te impede de agir. Então, da mesma forma como a gente falou do ego, eu vou trazer aqui para que você aprenda como transformar a autocrítica em autoconhecimento. E o primeiro passo é, troque o julgamento por curiosidade. Ao invés de pensar, fiz errado, experimenta usar a seguinte pergunta, o que esse erro está tentando me mostrar? Essa mudança da pergunta, ela altera o seu estado emocional e o seu estado neural, e em vez de ativar o circuito de punição do seu cérebro, você aciona áreas ligadas ali à resolução de problema e de aprendizado. Um exemplo simples, perdeu a hora porque chegou atrasado. Em vez de você se culpar, pense, o que eu posso fazer para que isso não volte a acontecer? O que eu posso fazer na noite anterior? Isso vai ajudar a construir uma solução ao invés de te trazer vergonha, né? Crie também rotinas de feedback interno e, obviamente, gentil, né? Reserve ali 10 minutos no final do dia para você refletir. O que eu fiz hoje? O que eu poderia ter feito diferente? O que eu aprendi sobre o que eu realizei, sobre mim mesmo? Esse hábito, ele transforma os seus erros em informações, em dados. E estudos sobre autorreflexão, eles mostram que essas pequenas pausas diárias para autoavaliação, elas aumentam muito o desempenho e a clareza e reduzem ao longo do tempo a sua ansiedade. É como se você estivesse revisitando uma lista de mercado depois de cozinhar alguma coisa que foi nova e percebesse o que faltou, o que funcionou, o que você precisa comprar da próxima vez, né? E fale com você como você falaria com um amigo. Se o seu melhor amigo chegasse estressado por conta de um fracasso, provavelmente você ia acolher ele dizendo, não, tá tudo bem, fica tranquilo, a gente vai ajustar. Mas por que você não faz isso com você mesmo? A autocompaixão, segundo a pesquisadora Kristen Neff, ela é uma forma de positividade, é coragem emocional, é uma habilidade que reduz a nossa autocrítica, que fortalece a nossa resiliência. Pensa nisso como consolar uma criança que caiu quando estava aprendendo a andar. Você não grita com ela e fala assim, nossa, tenta de novo, você está fazendo errado.
você provavelmente vai acolher ela com muito mais carinho, né? Então, a partir de agora que você aprendeu tudo isso, você pode escolher continuar ouvindo o crítico interno, que sempre te cobra de tudo, ou pode começar a construir um relacionamento mais gentil com você mesmo, um relacionamento que valoriza o movimento, a tentativa, o aprendizado real. Não é sobre ser blindado ao erro, é sobre entender que o erro é o sinal de que você está em campo, que você está jogando. Quem não erra, não arrisca. Quem não arrisca, não transforma. E não tem resultado. Simples assim. Agora só falta uma coisa. Começar a fazer, né? Mesmo que pequeno, mesmo que imperfeito, mesmo que com medo, mesmo que errando. Se esse conteúdo faz sentido para você, não se esquece de compartilhar com pelo menos uma pessoa e deixa o seu review na plataforma, porque assim esse conteúdo vai chegar para outras pessoas que precisam ouvir essa palavra de apoio, né, para sair ali desse momento de julgamento. E se você quer continuar essa jornada de autorreflexão, se inscreve no programa Fora de Série, que é esse programa que eu falei aqui, né, que eu criei nesses últimos anos, e que ele é dividido em 3 pilares. O pilar de autoconhecimento, que vai te ajudar a entender o seu momento atual, como o seu cérebro funciona, por que os seus comportamentos podem ser ajustados e o que eles precisam. Vamos ter o pilar de autorregulação, onde você vai aprender sobre os alicerces do modelo mental de crescimento, como construir, montar bons hábitos, como fugir das armadilhas que vão acontecer no seu dia a dia, como a procrastinação, ansiedade, síndrome do impostor e muitas outras. E por fim, o pilar de autogestão, que vai juntar isso, né? A cola que vai te permitir você planejar, executar, monitorar através de técnicas e ferramentas que vão te dar não só clareza, mas também vão servir de bússola em todo o percurso da sua jornada até que você conquiste os seus objetivos, né? E nesse percurso eu vou ser seu guia no programa, né? Eu vou ajudar sempre que for necessário, como se fosse um processo de coaching ou de mentoria, né? E se você gostou e quer continuar essa transformação, o link vai estar aqui na descrição desse episódio. E caso as inscrições não estejam abertas no momento que você entrar, você vai encontrar um link para entrar na lista de espera e ser avisado assim que a próxima turma abrir. Eu espero que vocês tenham gostado. Te vejo semana que vem. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.